Olá pessoal, tudo bem? Falando de Jesus ainda, Evangelho segundo escreveu São João, ainda no capítulo 1, encontramos João dando testemunho de Jesus. Falamos em outros vídeos aí que João ele vê Jesus passar e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então como sabemos, ou como saberemos a veracidade da história de Jesus? Não é só mais uma pessoa mitológica, não é só uma pessoa aí da história, um Jesus histórico. Como sabemos que Jesus realmente existiu? Ou como sabemos que Jesus ele foi uma pessoa real, ou a veracidade do seu ministério? Quando outras pessoas testemunham de Jesus, e os evangelhos vêm para isso, vêm para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio em carne, que Jesus operou milagres. E João Batista ele era um profeta bem aceito na época. João Batista os evangelhos vai dizer que muitas pessoas iam até João Batista para serem batizados, pessoas que se arrependiam dos seus pecados, e as mensagens dele era dura: arrependei-vos, que é chegar o reino dos céus. E alguns fariseus iam até ele e ele fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do juízo de Deus? E quando ele vê Jesus passando, ele testemunha de Jesus, ele fala assim: olha aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então as pessoas queriam saber: mas será que João Batista é o Messias? Será que ele é o enviado? E vão perguntar para ele. E ele fala: não sou eu. Eu batizo com água, mas após mim vem outro que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é maior do que eu. E então, quando ele vê Jesus passando, ele testifica falando assim: olha, é esse aí, aquele que eu tinha falado, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele dá testemunho dizendo o seguinte, que aquele que me enviou a batizar com água, falando de Deus, que Deus havia lhe enviado para batizar com água, o que me enviou para batizar com água, me diz que sobre aquele que eu visse o Espírito Santo descer sobre ele, era esse o enviado, era esse o Messias. E ele diz: e eu vi o Espírito Santo descer sobre este homem em forma corpórea de pomba. E então eu testifico que esse é o Filho de Deus, que Jesus é o enviado por Deus para salvar a humanidade. Então vemos que, quando olhamos para o Evangelho, vemos que Deus ele criou o ser humano para ter uma relação com esse ser humano. Lá em Gênesis, olhamos que Deus ele vinha conversar com o homem. Porém, o homem, através das suas atitudes, ele se afasta de Deus. Ele se afastou do seu Criador através das suas próprias atitudes. Todo dia fazemos isso, através das nossas más atitudes. Escolhemos errado, através das nossas escolhas, acabamos pecando, e o pecado faz uma divisão. Isaías vai dizer que Deus não nos ouve porque os nossos pecados criam uma divisão entre Deus e o homem. O estado que nos encontramos quando estamos longe de Jesus é mortos. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo vai falar que ele nos vivificou quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Então, quando estamos longe de Deus ou longe de Cristo, estamos em pecado e estamos mortos. Porém, através de Jesus Cristo, Ele nos vivifica. Quando nos entregamos a Cristo, Ele nos faz viver novamente, para ter uma nova vida em Cristo. Então vemos que o cenário que a Bíblia nos traz é que, longe de Cristo ou longe de Deus, nós estamos mortos e condenados ao pecado. Porém, o plano de salvação de Deus está em Cristo. Cristo ele veio até a terra, morreu e ressuscitou, não porque os homens simplesmente mataram, mas porque já era plano de Deus, de cumprir a sua justiça. Lá no capítulo 3 de Romanos você vai encontrar o apóstolo Paulo falando que Deus o entregou como propiciação dos nossos pecados, ou seja, a justiça de Deus foi cumprida em Jesus Cristo. Deus ele é tão justo que ele não deixaria impune os pecados, haveria de ter um pagamento. E aí ele fala assim, todos pecaram, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí o 24, fala assim: sendo pois justificados pela graça,
gratuitamente pela redenção que há em Cristo, o qual Deus o propôs como propiciação dos nossos pecados. Então, quando eu e você deveríamos morrer para pagar nossos pecados, para cumprir a justiça de Deus, isso é o que deveríamos fazer, mas nunca conseguiríamos alcançar isso. Cristo veio e fez o nosso lugar. Cristo morreu no nosso lugar para que fôssemos justificados perante Deus. E isso só pode ser o amor de Deus. Isso é o plano de Deus para a salvação minha e para a sua salvação. Então eu e você não se justificamos perante Deus de maneira nenhuma, a não ser pela nossa fé em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te agradeço mais uma vez porque você tem motivado eu continuar com esse trabalho. Você tem assistido, tem divulgado com seus amigos, tem se inscrito no canal e a mensagem de Deus tem sido proclamada. Então que Deus abençoe e continue me ajudando nessa missão de levar a palavra de Deus através das redes sociais. Se você ainda não está inscrito, faça o convite, se inscreva aí no canal e me ajude a levar a palavra. Deus abençoe a sua vida.